George Müller nasceu em setembro de 1805 na Prússia, atual Alemanha. Sua juventude foi marcada pela rebeldia e desonestidade. Aos 10 anos, já roubava dinheiro do próprio pai. Durante a adolescência, viveu na mentira, no jogo e no alcoolismo. Foi preso por dívidas aos 16 anos, mas aos 20 anos, algo transformou sua vida. Um amigo o convidou para uma reunião de oração. Naquela noite, George viu pessoas orando de joelhos com fé genuína. Algo tocou profundamente seu coração. Ele se converteu ao cristianismo. A transformação foi radical. Abandonou completamente o estilo de vida anterior. Em 1830, aos 25 anos, mudou-se para Bristol, na Inglaterra, para trabalhar como pastor. Foi nessa cidade que sua história extraordinária começaria. Bristol, Inglaterra. Uma manhã de 1840. 300 crianças órfãs sentam-se à mesa do refeitório. Os pratos estão vazios. A cozinheira havia verificado a despensa. Não havia uma migalha de pão, nenhuma gota de leite. Absolutamente nada. As crianças olham para George Müller com rostos famintos. Ele não demonstra desespero. Müller diz calmamente: "Crianças, vamos agradecer a Deus pelo café da manhã que Ele nos dará." As crianças inclinam as cabeças e George ora, agradecendo pelo alimento que ainda não existe. No momento em que a oração termina, alguém bate à porta. É o padeiro da cidade. "Senhor Müller, não consegui dormir esta noite. Deus me acordou às 2 da manhã para fazer pão para os órfãos. Aqui está, pão fresco para todas as crianças." Minutos depois, outra batida. É o leiteiro. "Senhor Müller, minha carroça quebrou bem aqui na frente. Preciso esvaziá-la para consertá-la. O leite vai estragar. As crianças podem ficar com tudo?" 300 crianças foram alimentadas naquela manhã. Cada uma testemunhou um milagre. Esta não foi a primeira vez, nem seria a última. Na Inglaterra do século XIX, milhares de crianças viviam nas ruas de Bristol. Órfãs sem família, sem comida, sem esperança. A Revolução Industrial criou fábricas onde crianças de 5, 6 anos trabalhavam 15 horas por dia. Muitas morriam de exaustão ou fome. Nas ruas, a situação era pior. Crianças dormiam sob pontes, mendigavam, roubavam para sobreviver. George Müller via essas crianças todos os dias e não conseguia ficar indiferente. Em 1836, tomou uma decisão. Abriria um orfanato, mas com uma diferença radical. Müller estabeleceu 5 princípios que jamais quebraria. Primeiro, nunca pediria dinheiro a ninguém, apenas a Deus, em oração. Segundo, nunca contrairia dívidas. Se não houvesse dinheiro, esperaria. Terceiro, nunca revelaria as necessidades publicamente. Só Deus saberia quando faltava algo. Quarto, registraria tudo meticulosamente em seu diário. Cada oração, cada provisão, cada detalhe. Quinto, confiaria exclusivamente na providência divina, sem estratégias humanas, sem campanhas, apenas fé. Muitos acharam que ele era irresponsável. Disseram que as crianças passariam fome, que o projeto fracassaria em semanas. Müller não se abalou. Ele confiava nas promessas bíblicas. O primeiro orfanato abriu em abril de 1836 com 30 meninas órfãs. Desde o primeiro dia, as provisões chegavam de forma sobrenatural. Müller orava pela necessidade. Horas depois, às vezes minutos depois, a resposta chegava, sempre na hora exata. Um envelope anônimo com dinheiro exato. Uma senhora oferecendo móveis quando precisavam. Um comerciante doando alimentos no dia em que a despensa esvaziava. A demanda cresceu. Dezenas, centenas de crianças. Müller precisava de prédios maiores, terrenos, recursos enormes. E Deus respondeu. Em 1849, construiu o primeiro grande edifício em Ashley Down. Depois vieram mais 4. 5 orfanatos gigantescos. Capacidade para 2.000 crianças simultaneamente. Cada centavo veio em resposta à oração. Nenhum pedido público foi feito. As histórias de provisões milagrosas eram constantes e documentadas. Certa manhã, não havia açúcar. Müller orou especificamente. 30 minutos depois,
um comerciante bateu à porta. Tinha recebido um carregamento errado de açúcar. Poderia o orfanato aceitar? Outra vez, as roupas das crianças estavam completamente gastas. Müller não disse nada a ninguém, apenas orou. No dia seguinte, uma senhora bateu à porta com baús cheios de tecidos para fazer roupas novas. No inverno rigoroso de 1857, o carvão acabou completamente. Centenas de crianças tremiam de frio. Müller orou. Horas depois, um fornecedor apareceu dizendo que tinha um carregamento errado e precisava se livrar dele. Uma manhã, o leite azedou durante a noite. Não havia substituto. As crianças precisavam de leite fresco. Müller orou. 40 minutos depois, um fazendeiro apareceu com 50 litros. Suas vacas tinham produzido muito mais que o normal. George Müller registrou mais de 50.000 orações respondidas em seu diário. 50.000 vezes, Deus mostrou sua fidelidade. Mas o trabalho de Müller ia além de alimentar e abrigar órfãos. Ele acreditava que educação era fundamental. As crianças precisavam aprender a ler, escrever, fazer contas, precisavam de dignidade, precisavam de futuro. Müller estabeleceu 117 escolas que educaram mais de 120.000 crianças pobres de Bristol e arredores. Mais importante, ofereceu educação cristã sólida. Ensinou sobre Deus, caráter, integridade, o valor de cada vida humana. Muitas dessas crianças se tornaram cidadãos exemplares. Alguns viraram professores, outros pastores, outros comerciantes honestos. Vidas que teriam sido desperdiçadas nas ruas foram completamente transformadas. Ao longo de 63 anos de ministério, George Müller cuidou de mais de 10.000 órfãos diretamente em seus 5 orfanatos. Ele nunca pediu um único centavo publicamente, jamais fez campanhas de arrecadação, mas recebeu o equivalente a mais de 150 milhões de libras em valores atuais. Cada doação veio em resposta direta à oração. George Müller faleceu em 1898, aos 92 anos. Seu funeral reuniu milhares de pessoas. Muitas eram os próprios órfãos que ele havia resgatado décadas antes. O legado de George Müller transcende números impressionantes. Ele provou que a fé genuína move montanhas, que Deus responde orações específicas, que é possível viver de acordo com princípios bíblicos, mesmo quando parecem impossíveis. Jesus disse no Evangelho de Mateus: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Müller levou isso literalmente. Ele buscou primeiro o reino, e Deus foi fiel em acrescentar tudo o que era necessário. Paulo escreveu aos Filipenses: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Müller viveu essa promessa diariamente por mais de 60 décadas. A história de George Müller nos desafia profundamente hoje. Será que realmente confiamos em Deus ou confiamos apenas em nossas estratégias e recursos? Será que oramos especificamente, esperando respostas específicas, ou nossas orações são formalidades vazias? George Müller nos lembra que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele ainda responde orações. Ele ainda provê milagrosamente. Ele ainda é absolutamente fiel. A questão não é se Deus pode. A verdadeira questão é: nós realmente cremos? Enquanto estas fotos passam, eu quero que você perceba algo profundo. Esta história poderia ter terminado no momento mais escuro da vida dele. Um instante em que a dor parecia insuportável e ele acreditou que não havia mais saída. Mas quando tudo dizia fim, Jesus chegou. E ele não chegou com julgamentos, nem com condenação. Ele chegou com um abraço que trouxe luz onde só havia sombra e reacendeu algo que parecia perdido. Um único abraço, e tudo começou a mudar, como se o coração dele respirasse novamente. Daquele ponto em diante, a vida dele não foi mais definida pela dor, mas pela esperança. Ele voltou para casa, reencontrou a esposa, abraçou o filho, sentiu novamente o sabor de viver e redescobriu a alegria simples dos pequenos momentos.
E o tempo passou. Ele envelheceu, viu a família crescer, segurou os netos nos braços e descobriu que Deus havia preparado anos de alegria que ele jamais imaginaria, anos cheios de graça e novos significados. Cada imagem que você vê agora é um testemunho vivo. Quando Jesus entra, a história muda. A escuridão perde força, a solidão perde voz, a morte perde o controle e o coração volta a enxergar caminhos que antes pareciam fechados. E talvez, enquanto você assiste, algo dentro de você também esteja pedindo ajuda. Então ouça, não acabou. Não importa quão pesada seja a luta, há esperança para você também, mais perto do que você imagina. Jesus continua alcançando pessoas, continua curando corações, continua resgatando vidas, com amor, paciência e misericórdia. A história deste homem teve um recomeço e a sua também pode ter. Respire fundo, levante a cabeça. Você não está sozinho. A vida ainda pode ser linda. Deus ainda tem capítulos novos para escrever. Capítulos cheios de graça, recomeço e milagres silenciosos.